no poder que é o sangue do Senhor Jesus. Faça desse sangue sobre a nossa vida, foi para perdoar os nossos pecados. Nós confessamos a Ti, Senhor, que somos dependentes de Ti, somos pecadores, Senhor, mas pela Tua infinita graça, Senhor, nós estamos aqui. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, liberta, Senhor, a nossa vida, Senhor, de tudo aquilo que nós vivemos durante essa semana, quantas situações que nós passamos, ó Deus. Muitas vezes, Senhor, nós, porventura, não agradamos a Ti, não fizemos a Tua vontade. Perdoa, Senhor, neste momento. Senhor, vem nos usar, Senhor, com graça, com poder. Sim, Senhor Deus. Vem, Senhor, abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender o Teu projeto, ó Pai. Orando no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, nós vamos falar hoje a respeito de dons espirituais. A gente precisa, porque é através dos dons espirituais que Deus guia a sua igreja. Nós vamos ler Coríntios 12, 1 Coríntios. Vamos ler até o versículo 14. E logo em seguida nós vamos começar no 27 e vamos até o final do capítulo. 1 Coríntios, capítulo 12. Amém? A palavra de Deus diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, ou maldição. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operações de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vamos ler versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos?
São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, os dons espirituais tem certos segmentos, certas denominações que não creem nos dons espirituais hoje para a igreja. Há um texto dizendo que os profetas vieram até João. João foi o último profeta, da velha aliança ou da velha dispensação, João Batista, não o João evangelista, mas o João Batista. E algumas denominações seguem nessa linha dizendo que não há mais dons espirituais. Alguns dizem que não há nem dispensação do Espírito Santo, como é o caso dos tradicionais metodistas, presbiterianos, algumas pessoas dessa forma. Não creem no batismo com o Espírito Santo. Nós somos diferentes. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo e buscamos o batismo com o Espírito Santo. E os dons espirituais são dados aos que são batizados pelo Espírito Santo. Há uma denominação, os adventistas, eles creem que revelação, dons do Espírito Santo, somente para uma pessoa, que já faleceu lá em 1600, não sei quanto lá, não me lembro, chamada Ellen White, não é isso mesmo? Só ela era profeta, além dos profetas que estão na Bíblia, Mas tirando de lá, só ela tinha a profecia, e ninguém mais. E nós vemos pela palavra que é diferente, que Deus tem os dons espirituais, para o povo, e nós precisamos buscar esses dons. Algumas denominações dizem que existem 9 dons, como é o caso da igreja que eu estava, 9 dons. Se alguém falasse que tinha 10, o 10º era o dom de falar demais, Então eram 9 dons. Mas lendo a Bíblia, dentro da palavra de Deus, nós vemos que há infinidade de dons espirituais, além dos dons naturais que Deus nos presenteia também, que é o talento. Alguns têm o dom de tocar um instrumento, outros têm o dom de cantar, uns têm o dom de fazer certas coisas, um pedreiro, um marceneiro, tem aquele talento, é o dom natural, que Deus também nos dá, porque tudo vem de Deus. Mas nós vamos nos ater aos dons espirituais. Nós lemos esse texto, e nesse texto realmente fala de 9 manifestações do Espírito Santo. Fala os dons de curar, por aí a gente vê que até não é só 9. Só nesse texto a gente vê que se tem os dons, são plural, e o texto não especifica quantas formas dos dons de curar, nós vemos que há mais de dons, há mais de 9 dons. E muitos estudiosos da palavra de Deus dizem a respeito da diversidade de dons, não somente esses 9, e nós não vamos nos ater a esses 9 na nossa busca de dons espirituais diante de Deus. Para que nós passemos, nós vamos nos ater a esse texto, mas precisamos buscar os dons espirituais de Deus. Primeiro nós precisamos entender como é a dispensação do Espírito Santo na vida da igreja. No Antigo Testamento, antes da manifestação do Espírito Santo propriamente dito, a palavra nos mostra que o Espírito Santo era dirigido a uma pessoa. A pessoa era levantada como profeta, ou como sacerdote, e a partir dali ela era possuída pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo passava a agir na vida daquela pessoa. Nós vemos com Moisés, nós vemos com Josué, nós vemos com os juízes, especificamente Sansão, que o Espírito Santo ali tomava a vida dele e ele operava
as coisas que ele fazia, né, nas batalhas, né, Samuel, né, muitos. Então, naquela época, havia um profeta, né, e havia aqueles que eram os seus discípulos, eles eram aprendizes de profeta, né, a palavra chama de os filhos dos profetas. A gente vê muito essa terminação, essa nomenclatura de filhos do profeta, quando nós vemos Samuel ali, quando fala a respeito de Elias Samuel não, desculpe, o livro dos reis, ou o livro das crônicas, quando fala a respeito de Elias e de Eliseu, né, eles sempre tinham alguém que estava ali do seu lado, que estava sendo preparado para assumir essa posição de profeta. E num momento determinado, quando terminava a dispensação de um, o Espírito Santo já levantava, ou Deus já levantava o próximo e já derramava ali o seu Espírito Santo. Nós vemos o exemplo da transferência do poder, né, do Espírito que habitava em Elias para Eliseu. Né? O que queres que eu te faça? Não quero porção dobrada do seu Espírito. O que você fez, eu quero fazer mais ainda pelo Espírito de Deus. E nós vemos ali como foi aquela transferência. E era dessa forma, né? Sempre havia um profeta ou um sacerdote que era a quem o povo buscava quando precisava de alguma coisa de Deus, ou clamar por alguma coisa, ou consultar por algum ato, por alguma atitude. Sempre iam àquela pessoa, porque a dispensação do Espírito Santo estava sobre aquela pessoa. Nós vemos os casos de Saul. Saul sempre procurava, depois de um certo período, ele passou a não procurar os profetas do Senhor e foi procurar a pitonisa, né, a piton, né, de cobra, já o espírito do adversário. Nós vemos os reis, quando eles iam subir para a batalha, eles sempre procuravam. Nós vemos o caso de Joaquim, Antônio, que vai consultar que vai guerrear junto com Acabe. É um rei lá, me parece que é Joaquim, Jeoaquim, alguma coisa assim. Ele vai guerrear junto com Acabe e fala, tem aqui alguns profetas. Não, tem uns profetas aqui, vamos consultá-los. Aí chama os profetas lá que não falavam pelo Senhor, fala, não, sobe porque o Senhor vai te dar vitória. E o rei Jeoaquim, pode ser, Josafá, exatamente. Então o rei Josafá fala, mas não tem aqui um profeta que fale pelo Senhor? Né? Então sempre havia os profetas e os reis sempre buscavam essa pessoa. Mas quando vem a dispensação, né, quando vem a nova aliança, quando Jesus vem, né, e cumpre toda a lei, né, e termina então a dispensação do Velho Testamento, a dispensação da Velha Aliança, e começa a nova aliança, a dispensação do Espírito Santo ela passa a ser diferente. Vamos ler Joel 2:28. Alguém encontrou aí? Já pode ler Joel logo após Oséias. 2:28. Isso. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Pode ler o 29 também, por favor. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Amém. Então aqui fala de uma dispensação que virá depois. E há de ser que depois derramarei. Então é uma profecia, era uma promessa de Deus para o povo. Depois da primeira dispensação, o meu Espírito será derramado sobre todo o povo. Então, quando nós, hoje na presença de Deus, andando nos seus estatutos, né, o Espírito Santo de Deus está sobre todos nós. Sobre todos nós que fazemos parte de um corpo, né, que é o corpo de Cristo. Achou, irmã Josafá mesmo? Segundo Crônicas 18:4. Lê para nós, por favor. Disse mais Josafá ao rei de Israel:
Consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, 400 homens, e disse: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixa-lo ir? E disseram eles: sobe, porque a Deus dará, mas nas mãos do rei. Aí disse Josafá, porém: não há ainda que profeta algum do Senhor para que consultemos? Exatamente, né? Então, aos falsos profetas, nós vemos demais falsos profetas. Quer ver falso profeta? Abre o YouTube, procura lá uma mensagem lá e não compara com a palavra de Deus não, para você ver o caminho que você vai tomar, né? Falsos profetas. Agora, tem no YouTube aqueles que falam em nome de Deus, sem dúvida nenhuma, né? Mas nós precisamos colocar aqui dentro, né? Tem um pastor aí chamado Daniel Mastral. Quem é Daniel Mastral? Primeiro ele fala a respeito do suicídio do filho e diz que a alegria dele é que um dia ele vai encontrar com o filho na eternidade. Salvação ir para a eternidade é algo de Deus. Ninguém sabe quem vai e quem não vai, a não ser eu tenho certeza da minha salvação, né? Hoje, né? O que vai acontecer comigo amanhã eu não sei, mas hoje eu tenho certeza. E nós precisamos ter, cada um de nós, mas é individual. Agora, se Deus salva aquele ou o outro, isso eu não posso dizer. Mas eu posso dizer na palavra que a vida pertence a Deus. É Deus quem tira, é Deus quem dá. Então aqueles que suicidam pela palavra, né, não têm direito à eternidade, né? Daniel Mastral diz que é um ex-satanista, poderoso, tinha poder para matar as pessoas, para colocar doença. Dizem que ele voava de um lugar para o outro, era voando, né? Tão poderoso que era. Mas nem os satanistas concordam com ele, porque diz que ele não conhece a doutrina dos satanistas. Ele não fala, as coisas que ele fala não condiz com a doutrina dos satanistas, e as coisas que ele fala não condiz com a palavra de Deus. Tem um texto aí, tem um vídeo dele aí dizendo que no céu vai estar cheio de ET, né? O céu não é só para os humanos, não é só para os homens, porque o céu é muito grande, o céu é grande demais. Então, se for só para os povos da terra, em todo o tempo da terra, se colocar todo mundo lá no céu, um não vai encontrar com o outro. A palavra fala de multidões, reunidas, né? João, quando olha, quem são esses de branco que vem subindo? Né? Quem são? Senhor, tu sabes. A palavra fala que nós estaremos diante do trono do Cordeiro. Toda língua, toda raça, toda nação, todo joelho se dobrará. A palavra fala o tamanho dos céus. A palavra diz que o céu tem mais ou menos 2.200 quilômetros. Já viu isso? Ninguém nunca viu, não? Já viu? Apocalipse 21. Não é tão grande assim. Não é tão grande. Eu acho, claro que Deus sabe todas as coisas. Mas se perguntasse para mim, eu ia dizer que era pequeno demais para caber todo mundo. Sim, com certeza. Né? Apocalipse 21 fala as medidas da eternidade. João diz assim, e levou-me a um alto monte e mostrou-me a cidade. E eu vi os 4 cantos da cidade, 3 portas do lado esquerdo, 3 portas do lado direito, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul. E cada porta tinha uma pedra preciosa e escritos nomes, né? E pegou uma cana de medir e mediu a cidade. E a cidade era de 12 mil estádios, né? E a medida do anjo é como a medida dos homens. Está escrito lá em Apocalipse 21. Então, assim, falsos profetas, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Seja quem for, seja o pastor Alain, falou, está dentro da palavra, glória a Deus. Seja outros pastores, tem outros pastores maravilhosos aí, né? Hernandes Dias Lopes, falou, está dentro da palavra, amém. Paulo Júnior, Silas Malafaia, seja quem for, falou, está aqui dentro, glória a Deus. Está fora, opa, esse então, o pastor Alain sempre, quando ele indica algum vídeo, ele fala, estou indicando esse vídeo, não estou indicando essa pessoa.
Não é isso? Ele fala sempre dessa forma. Esse vídeo está dentro da palavra, esse assunto está dentro da palavra. Outros pode ser que não estejam. Então sempre, né, sempre vamos colocar no crivo da palavra. Né? Nós precisamos escutar outros pastores, precisamos aprender. E a internet é fonte riquíssima disso. Mas sempre está aqui no celular, está aqui na palavra. Está aqui, está aqui. Amém? Ou então nós vamos cair como Acabe caiu. Vamos chamar outros aí, chamamos 400 profetas que não falam pelo Senhor. Tem aqui alguém que fala pelo Senhor? Que seja um que fala pelo Senhor? Né? Nós precisamos tomar esse cuidado, né? Quando nós abrimos o nosso celular para ver, porque falsos profetas, né, estão para todo lado. Né? Eu não estou dizendo que Daniel Mastral não tenha vídeos que esteja dentro da palavra, não estou dizendo isso. Né? Pode ser que tenha, ainda não vi, mas pode ser que tenha. Né? Não estou dizendo que Hernando Dias Lopes, né, ou que seja outro, não tenha vídeo que não esteja dentro da palavra. Né? Com certeza tem, né? Porque a doutrina da denominação dele é a doutrina calvinista, e a palavra refuta o calvinismo. Né? Então, assim, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, né? Para que nós não caímos no engano. Qual foi o resultado, né, dessa guerra? Qual foi o resultado? Acabe foi morto. Né? Josafá também não. Não. O resultado é a morte. Né? Para quem anda seguindo os conselhos de falsos profetas. No nosso caso, morte espiritual, já que estamos falando do Espírito Santo. Amém? Atos 4, Atos 2, versículo 1. Atos 4 ou Atos 2? Atos 2, desculpa. Atos 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Continua. Pode continuar, Antônio. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais se pousaram sobre cada um deles. Pode ler até o 6. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações e extremidades do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada qual ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos os homens que estão falando? Amém. Então, aqui nós vemos a dispensação do Espírito Santo sobre todos. Eles estavam reunidos, né, e o Espírito Santo ele desceu sobre todos que estavam ali naquele momento. É a dispensação, é a segunda dispensação do Espírito Santo. Né? Agora, não mais somente sobre uma pessoa, mas sobre todos que estavam reunidos. No nosso caso, todos da igreja, né, todos da congregação que estão reunidos, o Espírito Santo está sobre a vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, qual que é a finalidade? Né? Nós vimos a dispensação. Para que dons espirituais? Serve para quê? Né? Para que nós vamos ter um dom espiritual, uma visão, um sonho, uma revelação, né? O dom de curar? Qual que é essa finalidade? Coríntios, lá onde nós lemos, né? É muito interessante esse texto. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente
aprende, né? E Deus nos revela. Já li tantas vezes que agora eu vejo esse detalhe, né? A palavra todos, né? Não era para alguns que estavam ali. Todos é a totalidade, né? Eles estavam reunidos, né? E estavam reunidos ali, todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Né? Então, assim, não é que um estava ali e não foi